Muito bem, vamos avançar agora para olhar para um encontro que aconteceu hoje entre Donald Trump e Maria Corina Machado. Há aqui um pormenor ou por maiores interessante. Maria Corina Machado ofereceu a medalha do Prémio Nobel. Sabemos que tinha a intenção até antes de oferecer o Prémio Nobel, depois houve a informação que não podia fazer, mas, no entanto, não confirmou se Donald Trump aceitou ou não, por uma questão também de cortesia, dir-me-ás, Afonso, e também outra questão que é o facto de Maria Corina Machado ter dito que a reunião correu bem, mas a verdade é que a reunião não serviu para mudar a posição de Donald Trump. É verdade, ela disse muito pouco e nós já tivemos as instâncias norte-americanas a afirmar que a posição norte-americana de facto não mudou. Ou seja, aquela posição de Donald Trump na conferência de imprensa depois da captura de Maduro é que Corina Machado não tem força suficiente e apoio suficiente dentro da Venezuela para liderar uma possível transição. Daí Donald Trump continuar muito perto, com um canal privilegiado aberto com Delcy Rodrigues, que está agora a substituir Maduro, e de facto Corina Machado não estava com grande esperança. Nós estamos aqui a vê-la. O que é que ela disse? Ela teve aqui uma referência histórica interessante. Ela mencionou que disse a Donald Trump que Lafayette, que foi um revolucionário francês que depois adquiriu também a nacionalidade norte-americana na independência norte-americana, deu uma medalha a Simón Bolívar, ou seja, aquele homem que acabou por emancipar do domínio espanhol esta zona de onde agora é a Venezuela, e ela tentou estabelecer esta comparação histórica, ou seja, ela estaria a dar a medalha, tal como Lafayette a deu a Bolívar, ela deu a Trump. Ou seja, é algo que nós não podemos descartar, porque repara, José Pedro, se isto correr mal com o Estado da Venezuela, ou seja, com o regime que na realidade não foi decapitado, ou seja, o regime continua, só se tirou a cabeça, nós temos aqui em alguma medida uma possibilidade de plano B. Ou seja, Corina Machado hoje pode não servir a Donald Trump, mas quem é que nos diz que daqui por uns meses não servirá? Ou seja, imaginemos que a tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos da América vai voltar a aumentar. Se ela aumentar, nós temos uma possibilidade aqui de um plano B. Nós sabemos que as redes de uma determinada direita na América Latina querem muito que Corina Machado possa ser a nova líder da Venezuela. Estou a pensar em Milei, por exemplo. Ou seja, nós aqui temos um jogo extremamente subtil e Donald Trump está a ser contido. Nós muitas vezes dizemos que Donald Trump dispara para todos os lados e não sabe bem o que está a fazer. Nesta operação com a Venezuela, ele está de facto a ser contido, porque ele não está a querer passar demasiadas linhas vermelhas. Ele quer, na realidade, voltar à questão energética, quer uma posição forte nesse campo para os Estados Unidos da América e quer abrir Afonso, já que tocas nessa questão da energia e fazer só referência a que estas imagens que estávamos a ver de Maria Corina Machado foram depois da reunião com Donald Trump aqui, com alguns apoiantes abraçar, foi cumprimentar alguns apoiantes que esperavam. Estás a falar da questão da energia, vamos aproveitar para ouvir as declarações da Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, ela que falou precisamente da necessidade de reformas na indústria para atrair investimento estrangeiro. Vamos ouvir. Me toca, aspiro llevarla con dignidad. Le pido dignidad a ustedes también, a cada venezolano y a cada venezolana. Le pido que la política no se transforme, que empiece con el odio, con la intolerancia, con no te voy a escuchar porque soy opositor, que luego terminen pidiendo bloqueo económico contra el país, pidiendo invasión, pidiendo agresión, hasta que les cumplieron. Por eso hay que torcer ese curso de la antipolítica en Venezuela, donde el extremismo y el fascismo queden excluidos del ejercicio de nuestras funciones en cualquier cargo público, en cualquier poder público. Vimos, Afonso, as declarações de Delcy Rodrigues, ela que pede aqui
de certa forma, que a oposição Se comporte. se comporta, ou seja, não bloqueie o diálogo que é necessário para o país. É, de certa forma, e tendo em conta a realidade dos acontecimentos, uma posição de alguém que é agora líder do governo? É, quer dizer, e mais do que líder do governo, mesmo líder do Estado, ou seja, a estrutura estatal da Venezuela. E eu creio que é extremamente importante, este discurso que nós estávamos a ouvir é um discurso de uma estadista. E tu estavas a mencionar, de facto, esta abertura económica da Venezuela. É isso que Trump quer. Ou seja, isto tem um nome na história económica, isto é a burguesia comprador. Ou seja, o Karl Marx, quando escreve isto, usa a mesma palavra portuguesa, comprador, que é uma espécie de burguesia local para descrever o Império Português no Oriente, que neste caso seria uma parte da burguesia da Venezuela, estaria em contacto com os norte-americanos e facilitaria uma abertura do comércio exterior. Ou seja, isto é extremamente importante, porquê? Porque, apesar de nós termos esta abertura no ponto económico, vimos Delcy Rodrigues a dizer que na Venezuela não há espaço para o extremismo e o fascismo. E aqui vemos esta abertura na realidade económica que poderá existir é uma abertura muito pragmática, porque ela não tem outra escolha. Ela e o regime, neste momento, na Venezuela, não têm outra escolha. Aliás, nós estamos a ver estas imagens que são das refinarias que estão a funcionar nesta altura na Venezuela. São as imagens dos últimos dias, ou seja, que mostram que, apesar de tudo o que aconteceu, a atividade económica está a continuar no país. Continua muito bem e Donald Trump estará satisfeito. Nós sabemos que ele quer não que esta atividade económica cesse, mas que ela seja melhorada, ou seja, que os venezuelanos possam produzir cada vez mais, possam refinar cada vez mais e possam cada vez mais participar no mercado global, mas num interesse norte-americano. No entanto, para voltar a Delcy Rodrigues, ou seja, a questão tanto do extremismo e do fascismo, nós vemos aqui que esta questão económica não descarta a questão ideológica, ou seja, este apontar para o fascismo é de facto um uso do regime, um uso ideológico, um uso que nos remete para a Guerra Fria e também para as modificações que nós vemos na América Latina. Como nós sabemos, temos Milei agora na Argentina, tivemos Bolsonaro no Brasil, existe de facto alguma parte da ciência política que descreve estes novos líderes como fascistas e seria também o caso de Corina Machado. Eu creio que é uma leitura completamente exacerbada. Por exemplo, descrevê-los como populista seria válido, mas descrevê-los como fascistas é altamente abusivo, a meu ver, e aqui temos sempre que nos recordar, nós já falámos de Itália, tendo em conta o referendo para a República ou a Monarquia, o fascismo foi essencialmente um movimento italiano. Ou seja, nós depois tivemos movimentos autoritários aqui na Península Ibérica e também na América Latina, mas quer dizer, o fascismo puro foi uma produção italiana. E é muito importante este elemento ideológico porque nos demonstra a continuidade do regime. Ou seja, Chávez já morreu, Maduro foi capturado, está agora nos Estados Unidos da América, mas Delcy Rodrigues quer-se ver e quer-se apresentar aos venezuelanos como uma herdeira destes dois senhores. É extremamente interessante, vocês mostraram isso. Ela é a presidente interina. Porquê? Porque constitucionalmente na Venezuela, se o presidente não voltasse, eles estão à espera que Maduro volte num futuro incerto, teriam que ser convocadas eleições a partir de um espaço temporal. Como essas eleições não foram convocadas, nós percebemos que ela é a presidente interina, ou seja, ela assumiu as funções de Maduro enquanto Maduro está ausente. No entanto, espera-se que ele retorne. Vamos avançar agora para olhar para a Ucrânia. Depois das declarações de depois das declarações de Donald Trump, Volodymyr Zelensky veio dizer, Donald Trump tinha dito que estava a ser Zelensky neste momento um bloqueio para um acordo de paz. Zelensky veio reagir, disse já esta noite que não é a Ucrânia nunca será um bloqueio para a paz. É mais uma vez uma mudança de Donald Trump a encostar novamente Volodymyr Zelensky? É verdade, eu creio que podemos descrevê-lo dessa maneira. Ou seja, Donald Trump, e aqui é o problema das eleições.
É assim, muitas vezes as pessoas dizem, bem, nós queremos eleições livres na Venezuela ou no Irão. Bem, mas há eleições livres nos Estados Unidos da América. E, de facto, o resultado dessas eleições, das últimas, aqui na Europa romano-germânica, criaram um grande caos porque Donald Trump fez esta campanha. Ou seja, Donald Trump não fez uma campanha para bombardear o Irão, ou seja, para voltar a bombardear o Irão, mas fez uma campanha para ter uma posição cada vez menos ativa na frente oriental europeia. E isto não nos deveria surpreender, porque durante todo esse processo político que levou à sua reeleição, ele foi muito claro com os eleitores, e aqui é também importante nós percebermos que existe um provincialismo, muitas vezes nos Estados Unidos da América, tendo em conta as questões internacionais. Ou seja, os americanos que votam em Trump, muitos deles estavam mais preocupados com a questão do wokeismo. Ou seja, o wokeismo estava a gangrenar as faculdades, as empresas, etc. e votaram por causa disso. Eles não têm necessariamente o conhecimento de política internacional para perceber estas matérias. No entanto, uma coisa é certa, José Pedro. Nós sabemos que Zelensky tem estado a resistir. Nós ouvimos-lo há bocado, ele falou sobre esta questão. Ele estava visivelmente chateado com esta ideia que a Ucrânia e ele próprio seriam um obstáculo à paz. E aqui qual é que é o problema? Nós temos uma dissonância enorme. Nós, por um lado, temos uma paz do prisma russo, por outro lado, temos uma paz do prisma ucraniano. São duas ideias completamente distintas, porque é assim, os russos, em 2022, ao terem anexado aqueles 4 oblasts de que já falámos, disseram, nós estamos aqui para ficar. Ou seja, a Ucrânia, até este momento, e é um dos pontos chaves, o problema de Volodymyr Zelensky, não quer abrir mão desses 4 oblasts, e enquanto essa for a posição oficial da Ucrânia, nós vamos ter vários problemas. Muito bem. Afonso, obrigado pela análise. No Now à meia-noite.